Oi gente, tudo bom? Dessa vez eu irei narrar o vídeo, pois eu acho que existem vários pontos desse cabelo que merecem algumas explicações. Para começar, claro, lembrar vocês de usarem luvas. Eu costumo ter muita facilidade em tirar as manchas da mão e mesmo assim eu uso. Não quer mãos manchadas ou mãos muito manchadas? Usa a luvinha, não dispensa ela, tá bom? Pois bem, bora começar a falar sobre esse cabelo. Ele vai ser um degradê de azul com vermelho, como vocês puderam ver na capa, e sobre essa ideia eu gostaria de falar umas 3 coisas. Primeiro sobre o azul, segundo sobre a técnica e terceiro sobre o que deu ali meio de errado. O azul que eu estou usando, ele está num potinho da Manic Panic, mas ele é 100% gota do mato. Eu tenho esses potinhos aí de tinta que eu comprei faz tempo e eu simplesmente lavei e uso para guardar porque eu acho muito prático. Enfim, no último cabelo que eu fiz, aquele multicolorido com 5 cores, sobrou até que bastante tinta. Então eu acabei pegando e misturei os azuis com o amarelo num pote e o rosa e roxo em outro. Como eu não queria algo tão verde, né, e aquela mistura de azul com amarelo acabou ficando bem esverdeado, eu coloquei mais azul oceano na mistura e também uma quantidade razoável de roxo luau para quebrar ainda mais o amarelo e ficar esse tom que ficou aí. Né? Apesar de não ser exatamente o tom que eu tinha em mente, eu achei que ele ficou maravilhoso, né? Aliás, esse tom eu fiz um teste no papel antes e uma coisa que eu percebi que ele fez no papel e ele fez no meu cabelo também é que se você colocar a tinta recém-passada de um lado e o resultado final do outro, a gente vê que o azul mudou bastante, né, depois de pelo menos uns 10 minutos e principalmente depois de enxaguar. Então, fica ali a dica, gente, nem toda cor fantasia ela fica igual ao que está no potinho. Por isso, tenham cuidado em dispensar teste de mecha. A maioria das cores realmente elas ficam da cor ali que a gente fez a mistura, mas essa não é a primeira vez que eu tive uma cor que no pote ela estava um tom e no cabelo ela ficou outro. Aliás, essa primeira outra cor eu fiz teste de mecha também, então não foi surpresa, né? Esse aí eu também testei no papel, então eu estava ciente de que isso poderia acontecer. Sobre a técnica, eu fiz algo adaptado que eu vi num vídeo do Gaitang, que é passar primeiro toda uma cor para depois vir passando a outra, né? O normal, entre aspas, numa técnica de degradê é já fazer uma mecha inteira, isto é, primeiro eu passaria o azul, limparia bem minha luva e daí viria com o vermelho em seguida, esfumando a transição e fazendo todas as mechas dessa forma. Passar uma cor e depois a outra, primeiro só o azul e depois só o vermelho, ajuda com que as cores não se misturem e era mais ou menos o que eu queria, né? Para quem ainda é meio novato, é o seguinte, azul e vermelho dá roxo. No entanto, eu não queria que aparecesse muito roxo nesse cabelo. Eu queria apenas o azul e o vermelho e se acabasse ficando algum roxo, porque invariavelmente teria essa transição, eu queria que ficasse uma coisa assim bem sutil e não uma faixa super evidente dessa cor. Geralmente num degradê, entre aspas, comum, as cores escolhidas elas são cores vizinhas. Exemplo, nessa ordem aqui, azul que vai pro roxo, que vai pro vermelho, que vai pro laranja, que vai pro amarelo, né? E a aplicação funciona da seguinte forma, você passa uma cor e a próxima você começa passando ali meio que do finalzinho da cor anterior. Isso faz com que o degradê fique super suave e sem marcações. No meu caso, eu não usei o roxo nesse degradê, que seria a cor entre o azul e o vermelho no círculo cromático. E também, como eu já disse, eu não queria que aparecesse demais. Então essa técnica que eu vi no vídeo do Guy veio super a calhar, porque me ajudou a evitar um roxo muito pá, assim, ali no meu cabelo, coisa que acabaria acontecendo caso eu usasse essa outra técnica que eu comentei com vocês. Então, eu comecei passando todo o azul, caprichando na porção destinada só a ele, para não ficar nenhuma mancha. E na parte que ficaria a transição, eu já comecei a fazer uma espécie de esfumado, isto é, eu fui puxando o que restou do azul, a fim de fazer um azul mais claro, de modo que na hora que eu viesse com o vermelho, eu pudesse puxar a transição da mesma forma, ou até puxar até que bastantinho vermelho nesse esfumado azul claro, isso deixaria o roxo bem menos evidente. Né, acabaria ficando um vermelho um pouco mais arroxeado, mais ou menos. E como todo azul já estaria passado e relativamente seco, não haveria também o risco de escorrer azul em cima da transição.
Coisa que aconteceria, assim, entre aspas, na técnica mais tradicional. Coisa que, aliás, muitas vezes é desejável, dependendo da técnica que você for usar, tá bom? Isso aí não é exatamente um problema, né? Porque dessa forma, misturando bem uma cor na outra, você consegue fazer um degradê lindo sem marcações. Só que essa não era a minha proposta aqui, né? Eu não tô aqui para criticar nenhuma técnica, falar que é ruim. É só que ela não era a técnica ideal para o cabelo que eu tinha em mente. Então, foi necessário fazer algumas modificações. Aliás, uma coisa muito engraçada desse cabelo é que eu estava super enrolando para fazer ele, pois eu estava muito preocupada se eu conseguiria ou não realizar o que eu tinha em mente. Porque eu fiquei até pensando, nossa, será que o que eu estou imaginando dá exatamente para fazer? Ou, né? Que às vezes na imaginação vale tudo, né, gente? Até que um dia eu vi um cabelo maravilhoso e muito parecido com o que eu queria realizar ali no Instagram. E daí eu decidi que era hora de fazer, porque, bem, alguém conseguiu fazer, né? Então o negócio era fazível. Talvez não fosse fácil, mas dava para realizar. E foi muito engraçado, pois eu nem parei para pensar muito de novo nas complicações. Eu simplesmente saí fazendo e só no meio eu pensei, nossa, podia dar muito errado, né? Mas felizmente, em relação à minha preocupação da transição, deu tudo certo. Às vezes é muito bom ir no embalo e não pensar demais, senão a gente acaba desistindo por bobeira. Especialmente se você é uma pessoa que tende ali um pouco mais pro lado do perfeccionismo, né? Às vezes o que você precisa é um pouco mais de coragem e não de tanta cautela. E ainda sobre o azul, para o meu, entre aspas, desespero, ele acabou acabando quando faltava mais ou menos um terço do cabelo, né? Como a mistura era bem complexa e envolvia simplesmente misturar o que restou da outra vez, eu estava preocupada em como reproduzir. Mas como não só eu lembrava bem das proporções, naquele dia, como eu falei, eu havia feito testes no papel, então bastou misturar o que eu achava que era o ideal e ir acertando aos poucos até atingir o tom e comparar com o teste que eu tinha no papel e deu super certo. Não deu problema nenhum. Você pode fazer isso também deixando um resto da tinta na sua mão e ir comparando com a mistura que está sendo desenvolvida. Caso você seja profissional e tenha uma boa balança, né, que não seja ali tão imprecisa, porque algumas balanças elas são um pouco imprecisas e podem dar algum outro problema, basta anotar os gramas que você colocou e depois ir fazendo o cálculo certinho das proporções, não tem muito erro. Aliás, esse assunto foi ótimo para dizer o que deu de errado nesse cabelo, que era a última coisa que eu listei ali, né? No fundo, gente, esse erro que eu cometi, ele não foi muito novo, pois ele está relacionado a restringir o meu material, isto é, as tintas que eu estou usando, a ponto de comprometer o resultado. Eu queria muito usar o que restou da outra vez, e isso fez com que a proporção de azul não ficasse certa no cabelo. Não a proporção da mistura, o quanto de azul deveria ter no meu cabelo. Porque a minha ideia não era meio a meio, meio azul e meio vermelho, mas sim muito azul e apenas as pontinhas vermelhas. Mas como o azul que eu tinha, ele estava bem contadinho, tanto é que ele faltou. E eu queria ter certeza que havia espaço suficiente para o vermelho aparecer, porque eu estava com um pouco de medo de acabar misturando muito o azul com o vermelho, caso eu invadisse muito as pontas com o azul, acabou ficando meio a meio, né? Enfim, economizar tinta, né, nunca é uma boa ideia. É basicamente isso que eu quero dizer com esse meu erro. O resultado ficou muito bom. Eu fiquei apaixonada por esse cabelo mesmo. Eu nunca fiquei tão feliz de ter errado algumas coisas, porque eu realmente curti. Mas poderia, não ter ficado legal. E já aconteceu isso no passado comigo. O ideal, gente, é sempre ter tinta até mesmo para sobrar, tá bom? Assim a gente tem mais tranquilidade para fazer exatamente o que está em mente. Você vai jantar? Agora? É, 6 horas. Já são 6 horas? Já. Vou. Satô, eu achei uma mecha sem azul perdida aqui na nuca.
até mesmo porque essa economia que eu inventei, né, vocês viram que deu errado, não é a primeira vez, e eu inclusive tive que fazer mistura de novo, olha a dor de cabeça que deu. No meu caso eu estava muito preparada, porque eu desconfiei que isso talvez pudesse acontecer, e graças a Deus eu tinha tinta ali para misturar, mas olha o rolo que podia ter dado se eu não tivesse para misturar, se eu não estivesse preparada, enfim, ia ser um caos, vivendo e aprendendo. E assim, é basicamente isso que eu queria falar sobre esse procedimento. Eu espero que tenha dado para entender mais ou menos. Infelizmente, o espaço que eu tenho para pintar, ele não é nem bom para pintar, nem bom para gravar. Teve pessoas que já reclamaram do lugar onde eu pinto. Eu sinto muito, gente. Eu não tenho outro lugar aqui na casa para pintar, por enquanto, né? Assim que as coisas melhorarem, eu pretendo ter um espaço que seja melhor iluminado, que daí fica mais fácil para mim, porque às vezes eu cometo erros porque o fundo do lugar não colabora, e para vocês também conseguirem assistir de forma mais assim, melhor, né? Fica bem melhor a gravação. Então é isso aí, gente. Obrigada e até a próxima. E é isso aí, gente. Esse aqui foi o resultado. Ele ficou bem diferente do que eu tava planejando, mas levando em conta que eu meio que estraguei bastante do meu planejamento, então não tem problema. Mas eu adorei o resultado e até queria dizer aqui pra vocês que, mesmo não saindo como eu planejei, ele saiu muito bom, provavelmente porque desde o ano passado eu tenho retocado mais vezes o cabelo. Eu tenho feito cursos e então, tipo, o conhecimento, o estudo com a prática tem feito a minha técnica ficar bem melhor. Eu adorei o resultado, eu tava bem preocupada com essa transição, mas deu super certo. O vermelho acabou ficando muito rosa, aqui na câmera ele até que tá vermelho, mas pessoalmente tá bem rosinha, né? Mas isso é normal, até no outro vídeo ali sobre como retocar, eu já falei, e também no vídeo da Pica-Pau eu falei que, assim, vermelho na base matizada não fica muito legal, mas assim, tá linda a cor, tá maravilhoso, ó, pra vocês verem um pouco mais. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado. Adorando as cores da Gota do Mato, e ó, como misturinha, você faz cores muito únicas, né? Então, é isso aí, até a próxima.